Saudações, galera! Vamos falar mais um pouquinho sobre matemática. Nesse vídeo a intenção é falar sobre notação científica, como se representa um número através de notação científica. A notação científica serve para simplificar a vida, para representar quantidades muito grandes. Então vamos, antes de começar a mostrar para vocês, vamos definir algumas coisas. Primeiro vamos definir como a gente pode estruturar uma notação científica. Muito fácil, gente, não tem problema. Vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui uma estruturação da notação científica. A notação científica nada mais é do que um número A qualquer multiplicado por 10 elevado a K. Rogério, o que é isso? Como que a gente pode traduzir isso? É fácil, qualquer número que você colocar aqui na frente multiplicado por 10 elevado a K. K é um valor inteiro. Então vamos lá, só que este A ele tem uma característica: o A tem que ser menor do que 10 e tem que ser maior ou igual a 1. Sempre menor do que 10, maior ou igual a 1. E K tem que pertencer a números inteiros. Rogério, mas inteiros ele pode ser positivo, pode ser negativo? Pode, ele só tem que ser inteiro. Primeiro vamos mostrar um número que não necessita de notação científica, mas nós podemos representá-lo com notação científica. Todo número pode ser representado na notação científica, mas como falei para vocês, a ideia do uso da notação científica era para números com grande quantidade de algarismos, números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos dar um exemplo do número que não precisa de notação científica e aí a gente vai na sequência mostrando necessidade ou não do uso de notação científica. Então vamos começar pelo número 6. Primeira característica que a gente tem que notar: esse 6 representa o meu A. O A é menor do que 10? É. O A é maior do que 1? É. O 6 é maior do que 1 e é menor do que 10. Aqui, outra característica que eu posso fazer. Então esse 6, esse A pode ser o 6 multiplicado por 10 elevado a alguma potência. Rogério, o que acontece? Qual é o valor de K? Qual potência eu vou colocar aqui? Todo número tem uma vírgula. O 6 também tem uma vírgula. Quantas casas essa vírgula caminhou para eu transformar esse 6 no número menor que 10? Nenhuma. O valor de K será 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Isso é a mesma coisa do que 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 6. Eu não preciso de notação científica. É muito fácil, mais fácil escrever o número 6 do que 6 vezes 10 elevado a 0. Vamos para outro exemplo. 60. 60 representa o meu número A, Rogério. Mas 60 é menor do que 10? Não, 60 é maior do que 10. Como que eu faço para transformar isso em um número menor que 10? Se eu tenho uma vírgula aqui no final, todo número tem uma vírgula, o que eu faço? Eu caminho a vírgula uma casa. Caminhando a vírgula uma casa para cá, 6 é menor do que 10. Legal, Rogério. Agora esse número 6 é o meu número A. Então eu posso multiplicar 6 vezes 10 elevado a um número K. Qual é o K? Quem é o expoente? É fácil. Quantas vezes minha vírgula caminhou? Quantas casas minha vírgula caminhou? Minha vírgula caminhou apenas uma casa, Rogério. Então você vai fazer 6 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é a mesma coisa do que 10. 6 vezes 10 é a mesma coisa do que 60. Então eu posso representar o 60 como sendo 6 vezes 10 elevado a 1. Aqui também não é muita vantagem. Mas vamos lá, eu posso representar 600. 600, Rogério, como que eu posso fazer? 600 é maior do que 10, muito maior do que 10. Como que eu faço para diminuir isso, para transformar em um número menor que 10? Todo número tem vírgula, Rogério? Todo número tem uma vírgula. Então vamos lá, quantas casas essa vírgula precisa caminhar para eu transformar esse número menor do que 10? Fácil, uma, duas. Então eu tenho aqui 6 vezes 10 elevado a K. Quem é K? O número de casas que minha vírgula caminhou. Minha vírgula caminhou uma, duas casas. Então eu tenho aqui 6 vezes 10 elevado a 2. Minha vírgula caminhou duas casas, então eu tenho 6 vezes 10 elevado a 2. Rogério, o que é 10 elevado a 2 ou 10 elevado ao quadrado? 10 vezes 10. Então logo nós temos 6 vezes 100. 6 vezes 100 é igual a 600. Então minha notação científica de 6 vezes 10 elevado ao quadrado está correta. Vamos para mais um caso, Rogério.
E agora complicou um pouquinho mais, nós temos 66 mil, Rogério, como que a gente vai fazer? Todo número tem uma vírgula? Todo número tem uma vírgula. Aonde está essa vírgula? No finalzinho do número. Então quantas casas decimais eu preciso... Quantas casas minha vírgula tem que caminhar para eu transformar esse número menor do que 10? 1, 2, 3, 4, 6,6 é um número menor que 10, Rogério? É. Então eu vou fazer 6,6 vezes 10 elevado a k. K é o que, Rogério? É o número de casas que minha vírgula caminhou. Minha vírgula caminhou 1, 2, 3, 4. Então é 6,6 vezes 10 elevado a quarta, que é a mesma coisa do 6,6 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. Então é 6,6 vezes 10 mil. 6,6 vezes 10 mil é igual a 66 mil. Rogério, então está certo minha notação científica. 6,6 vezes 10 elevado à quarta. Muito bem. Vamos lá, outro número. Vamos lá para outro número. Eu tenho aqui 786 mil. 786 é muito maior do que 10. Esse meu A é maior que 10. O que eu faço para diminuir, para transformar esse número em menor que 10? Esse número tem vírgula, Rogério? Tem vírgula no finalzinho. Quantas casas decimais ele vai caminhar? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais e cheguei no número menor do que 10. 7,86. 7,86 vezes 10 elevado a k. Quem é k, Rogério? É o número de casas que minha vírgula caminhou. Como nós falamos, nossa vírgula caminhou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 7,86 vezes 10 elevado a quinta potência, ao expoente 5. Então o que acontece? Eu tenho este número que representa 786 mil, só que na notação científica. Eu tenho 7,86 vezes 10 elevado à quinta, representa o número 786 mil. Vamos ver esse número aqui, se é uma boa vantagem a gente usar a notação científica. Se eu pedir para você converter a notação científica, você já sabe que esse número já tem a vírgula, não preciso colocar a vírgula no final. Então o que eu faço? Quantas casas decimais esse número tem que caminhar para transformar esse número menor do que 10? É fácil agora, gente. A gente já sabe, não precisa nem contar as vírgulas agora. Não precisa contar as casas agora. O que a gente faz? A gente vai caminhar, coloca aqui 7,860055. Este é o número que eu vou multiplicar por 10 elevado a k. K é a quantidade de casas decimais que minha vírgula andou. Minha vírgula estava aqui. Ela andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho este número elevado a quinta potência, ao expoente 5. Eu tenho 7,860055 vezes 10 elevado a 5. Esse número aqui, ele não representa muita vantagem para a gente colocar numa notação científica aparentemente, mas habituou-se a usar esse tipo de notação científica para representar números grandes. Vou dar um exemplo de um número muito grande. Esse é um número que é uma constante que vocês vão ver muito em química e física, chamado número de Avogadro. Isso mesmo, vocês vão ter isso em química ou física. Um dia vocês encontrarão com ele. Então qual é a dificuldade da gente começar a expressar esses números? Por exemplo, qual a quantidade que eu tenho de zeros aqui? Eu sei que eu tenho 20 zeros aqui, mas será que eu errei? Será que eu coloquei zero a mais? Será que eu coloquei zero a menos? Então fica difícil para a gente fazer uma notação desse número sempre. Essa grafia fica uma grafia muito complicada. Então a notação científica aqui, ela é essencial. Então o que acontece? Esse número aqui, eu sei que tem uma vírgula. Tem uma vírgula? Tem. Quantas casas ele vai caminhar? Eu separei aqui esses espaços de 3 em 3 para ficar mais fácil para a gente. Esse número tem vírgula? Tem. Então quantas casas vai caminhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, Rogério, 6.022 ainda está grande. Então vamos lá. 21, 22, 23. Então esse número aqui, esse número vai ficar como sendo 6,022 vezes 10 elevado a k. K quanto que é? Quantas casas decimais andaram minha vírgula? Quantas casas decimais minha vírgula foi para a esquerda?
nós vamos lembrar que foram 23 casas decimais. Então fica muito fácil escrever 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então a notação científica foi criada para trabalhar com esse tipo de numeração, tratando de átomos ou distâncias da Terra para o Sol, para a Lua, de uma maneira muito mais simples de trabalhar do que esta grafia aqui, essa forma de escrever esse número todo. Então, gente, espero que tenham gostado. Até a próxima teleaula. Um abraço para vocês do professor Rogério Joaquim. Fui!